porque ao longo da minha trajetória eu vi essa entidade mudando, tá? Eu vi essa entidade mudando ao longo dessa história, mas aí eu fiz uma análise profunda e pensei, o tranca-ruas mudou? Ou foi a consciência do médium que mudou ao longo do tempo? O senhor deve saber, pai Adriano, que no início lá na religião, e eu lembro muito bem as primeiras giras de Umbanda, às vezes não se podia mal falar com o Exu. E outra, primeiro, muitas pessoas tinham muito receio de falar com ele, porque justamente não sabia como seria a reação do Exu dependendo daquilo que você fosse falar. Né? Exato. Isso que eu vou falar vai ter até a ver um pouco com a pergunta que a Lúcia está fazendo, né? Que é em relação se o candomblé de caboclo se pode ter sacrifício, né? Ou matança em um modo geral. Porque no início tinha muitas pessoas que associavam ainda Exu como o diabo, ou como demônio, ou alguma coisa assim, né? Devido, vou chamar de modo operandi da época, onde ninguém entendia, porque era um pouco incompreensivo ainda, né? Hoje não, hoje já se tem o esclarecimento, né? Hoje já se tem o entendimento de quem é, ou qual a função dentro da religião do Exu, né? E essa pergunta que a Lúcia fez tem uma ligação, de certa forma, tem uma ligação, né? Porque mesmo havendo matanças em algumas religiões, se não houver o respeito com o animal, acabou, não serviu para nada. E se o senhor me permite, pai Adriano, a oportunidade, assim também, Lúcia, nós, como religiosos, nós tratamos isso como sacralização, tá? O termo matança fica bem forte, fica pejorativo até de certa forma. E eu, no nosso candomblé de caboclo, por exemplo, não tem uso do ejé. Nós não usamos sangue animal, tá? No candomblé, sim, se usa. E aí eu preciso entender que quando nós falamos desse ritual, é um ritual sagrado. E para entender isso melhor, é preciso estar dentro dessas práticas, tá? Primeiramente, para poder entender a necessidade disso. Então, falar, por exemplo, o termo matança já dá um cume pejorativo. E de certa forma, como eu vou dizer, primitivo, né? Quando, na verdade, o termo seria a sacralização, né, do sagrado, porque existe todo um trabalho, e como o pai Adriano falou, quando é feito isso, o animal não pode ter sofrimento, é bem tratado, é bem cuidado, porque afinal ele é um ser que está sendo oferendado para o sagrado, né? E como tu quer oferecer algo para o sagrado com sofrimento ou mal feito, né? Então tem todo um processo aí por trás, e eu não vou me aprofundar disso, porque nem eu disse, eu não sou um sacerdote, não sou um babalorixá, então eu não vou falar disso mais profundamente, mas sim, existem algumas, inclusive candomblé de caboclo se faz a sacralização, existem também umbandas traçadas, que a gente chama umbandas cruzadas, aqui no sul a gente fala, que usam o ejé pro Exu, tá? Então assim, ó, eu tô falando até onde eu alcanço, dentro do meu conhecimento pessoal e da doutrina ao qual eu vivo, e o conhecimento que a gente busca das informações dos irmãos, e eu procuro estudar todos, inclusive esses que fazem essa sacralização, né? E a Lúcia colocou assim agora, o senhor pai falou de Umbanda, mas é candomblé? Desculpe a ignorância. Acho que ela não entendeu, de fato, a sua Isso, acho que ela religião. não entendeu. Então, Lúcia, eu me considero e eu entendo como um sacerdote de Umbanda, tá? E o candomblé de caboclo é a manifestação do caboclo, e começou lá com o caboclo boiadeiro, tá? Começou lá com o caboclo boiadeiro dentro da roça de candomblé. E se entendeu que não havia local para essas entidades se manifestar. Porque eles não podiam estar no barracão dentro do dia em que estava se fazendo o xirê, ou que, né, onde
o orixá estava na terra, sabe? Então, se entendeu que precisava ter um espaço para isso. E aí surgiu os cultos de candomblé, de caboclo, tá? Através do boiadeiro, e aí começaram a se manifestar os caboclos de pena junto, tanto que se você vê, tem na internet algumas giras de candomblé de caboclo, onde chega boiadeiro junto com os caboclos de pena, nos barracões, né? Mas sim, eu sou de Umbanda, nós consideramos o Umbandomblé, como alguns chamam, como Umbanda, tá? Então nós somos Umbanda, nós nos denominamos Umbanda, porque não mistura, né, o orixá, né, a prática do barracão do orixá, juntamente com a Umbanda, com o candomblé de caboclo, né? Nós não temos essa prática.